tem dificuldades de receber críticas? Como que é isso para você? Se alguém vai fazer algum apontamento, seja crítica construtiva, destrutiva, do que for, você fica com raiva, você fica revoltado, você fica chateado, você fica calado, é difícil para você? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a dificuldade muito recorrente. É difícil achar que alguém que não tem essa dificuldade em receber crítica, em receber posicionamentos contrários. E às vezes você pode dizer, não, Matheus, eu não tenho. Será que você realmente sabe receber crítica da maneira correta, da maneira que funciona? Então vamos entender o que está por detrás da dificuldade de receber essa crítica e o que a gente pode agregar, trabalhar, aprender com a crítica recebida. É sobre isso que a gente vai falar nessa live. Tá? Sou Matheus Morari, psicólogo, tá? Terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família. Também sou hipnoterapeuta e treinador de habilidades socioemocionais. Tá? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Agora, vou mandar aqui os pormenores da live, encaminhar para onde eu tenho que encaminhar. Como sempre, você que me acompanha já está sabendo. Você que está na gravação, espera um pouquinho, ou pode ir dando uma adiantada, tá? Que agora eu tenho que enviar a live aqui para alguns lugares. Boa noite, Rosângela. Não, diminui isso aqui. Tá bom o áudio? Já interage aí, fala boa noite, como tá o clima, tá chovendo muito aí ou não? Já curte a live, já vai mandando para as pessoas. Tem gente que tem tanta dificuldade de receber críticas, se você mandar essa live para ela, talvez ela vai achar que você está criticando, né? Será? Você aí, você sabe que eu gosto de fazer pergunta, né? Começar a live com pergunta. Você que está me escutando, tem dificuldade de receber crítica? Ou não? É de boa para você receber crítica? Aí geralmente a resposta é assim, ó. Depende. Depende de quem está falando, depende de como é dito, tá? Ou seja, sempre essa conjuntura, né? De quem está falando e de como é dito. O que eu posso já adiantar para você é o seguinte. Lógico que isso muda muita coisa. O quem e o como. Quem e como, certo? Só que independente do quem ou como, a forma de reagir a uma crítica é sempre uma decisão sua. Tá? E independente do quem ou como, a estratégia para lidar com a crítica é a mesma. É a mesma. Tá? Então vou esperar um pouquinho enquanto o pessoal chega. Elia, boa noite. Tá? Eu sempre espero um pouquinho para a live e o Instagram entendendo o que está acontecendo aqui. Tá? Só que essa habilidade, gente, de receber crítica pode parecer algo banal, sem importância, só um adorno na nossa vida, mas dentro do treino de habilidades socioemocionais é um diferencial muito grande. Alguém que não tem habilidade, essa habilidade é muito reativo, é uma pessoa muito frágil, é uma pessoa problemática, no sentido de gerar problema. Eu estou pensando na questão de empresa, principalmente. Se você tem a habilidade de gerenciar essas críticas, de saber escutar, receber crítica, de ser criticado, isso te dá um diferencial como ser humano competitivo, né, no seu currículo emocional, no seu currículo prático de atuação, né, nas suas habilidades, nas suas competências, muito grande, porque a maioria das pessoas não tem isso. Tá? Então, até para você galgar espaços de empresa melhor, é mais fácil. Até para você, no desempenho das suas funções, das suas atividades, no seu ambiente de trabalho, vai ser melhor lidar com você, tá? Porque você vai fazer parte da solução do problema, aprender a solucionar problemas. E até dentro da sua família também, com filhos, esposo, pai, mãe, marido, esposo, todo mundo, tá? Também vai te potencializar e deixar suas relações mais resolutivas, mais eficientes, né? Menos
desfalcadas, menos problemáticas, ou seja, melhor. Então é um diferencial muito grande, sim, tá? E outra, a gente lida com crítica a todo momento. Se eu não tenho essa habilidade, complica, né? Complica. Então é isso, tá? Vamos começar então? Então já vamos começar, beleza? Quem for chegando, pegando o bonde andando, vai, né, retomando. Depois nós vamos começar aqui na habilidade de questionar esses pontos de como receber crítica. Bora lá. Uma das primeiras coisas que eu tenho que começar a observar, eu quero que você vá fazendo essa reflexão para você, é o seguinte: boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando aí agora. Então, bora lá. A primeira coisa que eu busco entender quando alguém tem essa queixa é o seguinte: eu quero que você faça essa reflexão também. O que você sente quando você está recebendo essa crítica? O que você sente? Você sente uma autoimagem ferida? Você se sente humilhado? Você sente revolta? Você sente desafiado? Está me chamando para briga? O que você sente quando recebe alguma crítica? Ai, Matheus, depende do que e como. Depende, mas tem um eixo, tem uma coluna que vai se repetir, que vai ter um padrão de funcionamento. Em algumas vezes isso fica mais manifesto, outras vezes fica mais latente. Termos técnicos, né, gente? Conteúdo manifesto é aquilo que a gente está vendo, aquilo que está expressivo. Conteúdo latente é aquilo que está interno, que não é possível se ver, mas está surtindo algum efeito. Certo? A gente não fala assim, estou sentindo uma dor latejando, como se estivesse latejando, porque está interno, né? A gente sabe que tem uma dor, mas a gente não está vendo. Agora, uma dor que está externa, a gente está vendo que já é aquilo ali, você já entendeu, né? Então, o que você sente? Humilhado, desafiado, tá? Como que é? Você também leva tudo pro lado pessoal? Nossa, que música boa, hein? Você leva tudo isso pro lado pessoal ou não? Quando você recebe uma crítica, você tem aí, ó, tá vendo aí ele falando? Depende de quem faz a crítica, de quem fez a crítica. De quem e como, né? Independente do quem ou como, a estratégia é a mesma, a gente vai ver isso, tá? Você leva tudo pro lado pessoal? Quando você recebe uma crítica, você pega aquilo para si? Como que é isso? Tá? Quero que você já vai fazendo essas concepções, porque quando alguém traz com essa queixa, eu tenho que começar a investigar por aí, né? Comer pelas beiradas. E aí a gente vai vendo as formas de reagir à crítica. Ó, a gente tem uma explosão de agressividade, certo? A gente tem quem fique quieto, engole o sapo. A gente tem, né? As pessoas que entendem que a outra pessoa está fazendo isso por mal, para cutucar, para me causar dor, tá? E a pessoa, ou seja, geralmente é isso, agressividade, fica quieto ou está levando para o lado pessoal. Essa pessoa, ou seja, eu emito um juízo de valor de quem está fazendo. Quem você pensa que é? Você é um malvado, tal, certo? E às vezes dá uma misturada de tudo isso, né? Mas geralmente essas são as formas mais recorrentes de reação. Explosão agressiva, ficar quieto ou o juízo de valor de que o outro está sendo maldoso, tá? O problema é que todas essas reações fazem com que você não perceba, tá? E não considere o que realmente está sendo dito, o que realmente foi dito. Via de regra, a crítica desperta um mecanismo de defesa, um mecanismo de reação, tá vendo? A Dalazinha está falando que ficou quieta. É a forma, tá vendo? Dela se manifestar. Só que todas essas reações acaba me dificultando, ou seja, faz com que eu não consiga perceber e considerar as coisas que foram ditas. E aí a gente já está começando a intervenção. Quando eu recebo uma crítica, eu tenho que considerar as coisas que foram ditas, independente do quem e de como. Independente do quem e de como. Tá? Aí eu conto até 10 e respondo se a pessoa merece uma resposta. Então vamos entender, isso aí é juízo de valor, isso daí é reatividade. Certo? Será que a pessoa merece ou não? Eu estou emitindo um juízo, né? Dando algum veredito. Você está contando até 10 é porque eu estou tendo que controlar uma raiva, um ímpeto de explosão de agressividade. Tá vendo? Então essas são as formas normais de reagir.
Primeiro passo a gente tem que olhar, né, já dando uma pinceladinha ali de como se comportar e receber essas críticas, me atentar ao conteúdo do que está sendo dito. Eu tenho que considerar e perceber as mensagens, o que foi comunicado, tá? E de fato, minha mãe está falando que reage de várias formas. De fato, em algum momento eu reajo de maneira X, outra de maneira Y, parará, certo? Mas via de regra, uma pessoa não treinada, uma pessoa que não assistiu essa live, tende a ter reações que, via de regra, não funcionam bem ou não funcionam nada. A Rose está falando que depende do meu dia. Depende do dia. Às vezes eu fico quieta, às vezes eu respondo na lata. Acontece, né? Tem dia que a gente tá pra briga e tem dia que a gente não tá. Normal, mas vamos aprender. Mente bem aberta aqui pra gente ir desconstruindo aqui e entendendo o processo. Tá? Geralmente, o que está por detrás dessa dificuldade de receber crítica e dessas reações? Agora, falei o que sente, falei de forma de reagir, tá? Geralmente, o que está por detrás dessas dificuldades, dessas sensações e dessas reações? Pode ser medo de rejeição, tá? Pode ser eu estou reagindo para não ficar por baixo, para não me sentir fraco ou inferior, ou achar que eu estou perdendo. Então, para eu não achar que eu perdi. Via de regra, são essas necessidades, esses pressupostos que estão por detrás desses sentimentos e dessas reações, tá? Ou seja, uma sensação de, eu perdi, eu estou ficando por baixo, eu fui humilhado, estou sendo injustiçado. Esses são os pressupostos que vão basear a sua forma de reagir, tá? É ou não é assim? Faz sentido? Já tinha parado para perceber dessa maneira? Que quando a gente vai sistematizando e organizando um campo de conhecimento, uma informação, uma narrativa, um conteúdo, vai ficando mais fácil para a gente entender algo que parece inato, né, empírico, mas não é, tá? Continuando aqui. Isso aqui eu já falei, né? Forma do que a crítica foi feita e quem fez. E eu gostaria de entender, se for possível, eu gostaria de entender de vocês sobre o que e o como, tá? Primeiro vamos me atentar ao quem. A crítica de quem é mais difícil de escutar? A crítica de quem que incomoda mais? Você pode falar assim, de uma pessoa próxima, de uma pessoa distante, do chefe, do colega de trabalho, do marido, da mãe, do filho, do sogro. A crítica de quem que incomoda mais para você? Só entre nós aqui. Crítica de quem? Me atentando ao quem, primeiramente, né? Quem que é o grande peso? Quem que tem o grande incômodo? Vai respondendo aí para mim, tá? O quem primeiro. E aí depois você vai responder o seguinte: o como. Como que é a crítica que você reage? Se a pessoa chegar para mim, ou seja, falando assim, 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 ou seja, eu vou reagir. Então, a crítica que te incomoda mais, como que ela acontece? Como que é esse incômodo? Tem que ser feito como? É a circunstância, a forma de dizer, as palavras, a entonação, o como que te incomoda. A tendência natural é crítica de pessoas com mais peso, importância e significância doerem mais, incomodarem mais. Isso é mais recorrente, tá? Principalmente, se nessa pessoa eu desempenho alguma expectativa de que, por exemplo, eu quero que essa pessoa me ampare, eu quero que essa pessoa me proteja, eu quero que essa pessoa me acolha, eu quero que essa pessoa, conotações positivas, e aí a pessoa critica, ou seja, ela frustra a minha expectativa e quebra tudo que eu expectei, tudo que eu idealizei. Aí o negócio pega bem mais forte, correto?
Hoje eu estou gostando de vocês, estão interagindo bastante, tá? Mas eu faço essas perguntas, mesmo que vocês não respondam aqui para mim, eu quero que vocês respondam aqui na sua cabeça, de preferência anote aí para você. Eu já disse em outras lives, repito, a gente só consegue derrubar, enfrentar aquilo que a gente conhece. Então tem que tomar conhecimento do que é o X da questão para mim, o que realmente me incomoda, para eu conseguir traçar as estratégias para melhorar, se assim eu quiser, né? Que eu passo do pressuposto de que as pessoas aqui querem melhorar, desenvolver habilidades e assim vai. Se você não quer, tá bom, então continua do jeito que tá, não tem nada a ver com isso, tá? Ok. Eu vou deixar um pouquinho mais para frente algumas estratégias, algumas ações, tá? Sobre o manejo na recepção dessa crítica, tá? Só que já adentrando então essa temática, para a gente receber crítica, a gente tem que abrir mão do orgulho. A gente tem que abrir mão do orgulho, tá? O orgulho, repito, o orgulho de eu não sentir que eu perdi, o orgulho de eu não querer ficar por baixo, o orgulho de eu ser o maioral, o orgulho eu fui humilhado, o orgulho de eu fui injustiçado e, né, isso é orgulho. Às vezes o orgulho te dificulta receber a crítica, tá? Então, vou deixar as reflexões aí para vocês. Ultimamente tenho pensado mais em mim. Isso é egoísmo? Depende. Mas você me deu um tema de live que eu não tenho na minha live para falar de egoísmo. Egoísmo. Bom tema. Não vou adentrar isso aí agora não, porque isso aí é outro tema, né? Mas enfim, eu quero fazer um exercício aqui com vocês. Preste atenção nesses exercícios aqui, tá? Pensa bem, você agrada a todo mundo? Você agrada a todo mundo? É uma pessoa agradável para todo mundo? É possível fazer isso? É possível ser agradável para todo mundo? Você é perfeito nas suas execuções, você faz tudo direito, não erra nunca, sabe de tudo, faz tudo ótimo? É isso que eu quero saber de você. Você agrada a todo mundo? E se você faz tudo excelência, tudo perfeito, tudo impecável, com nenhuma brecha. Você faz isso? Conhece alguém que faz? Ah, Matheus, não conheço quem faz, mas tem um monte de gente que acha que faz, que é, né? Deixa esse povo pra lá. Deixa esse povo pra lá. Tá? Então, eu deduzo que não é possível, né? Nenhuma das hipóteses, nenhuma das situações. Então, gente, se eu não agrado todo mundo e eu não faço tudo perfeito, a crítica é uma coisa iminente, é uma coisa que vai acontecer. É uma coisa natural da vida, é uma regra do jogo da vida. E aí, se você ficar dando piti, chilique, ficando mal, se deixar abalar por um negócio inevitável, a mesma coisa você ficar... Deixa eu ver, que metáfora que eu uso? A mesma coisa você ficar bravo, porque se você tropeçar, você vai cair no chão. A mesma coisa você vai ficar bravo, porque você tem que respirar. A mesma coisa que você ficar brava, porque você tem que tomar banho, escovar o dente. Certo? Então a gente não agrada a todo mundo, a gente não faz isso perfeito, não faz tudo perfeito. Então logo, a gente está sujeito a críticas. Porque vão ter erros, vão ter sempre as imperfeições nossas. Mesmo a gente dando o nosso melhor, e esse é o objetivo, e essa deve ser a nossa postura, sempre vão ter lacunas e pontos a serem melhorados e que não foram tão satisfatórios um dia ou outro, e assim vai. Tá? E é outra coisa, a gente tem uma postura crítica. Nós criticamos
Ah, não gostei dessa roupa. Ah, não gostei de tal palestra, não gostei de tal pregação. Não gostei da atitude, não concordo com a atitude daquela pessoa. Olha só aquela pessoa fazendo isso. Eu tenho críticas específicas, inespecíficas, gerais, a pessoas, a comportamentos, a grupos, a coisas. A gente faz crítica, a gente é um crítico. O crítico está ali na questão de pensar sobre a coisa, né? A gente tem que ter um pensamento crítico sobre nós mesmos. Então nós criticamos, só que não queremos ser criticados. Mas queremos criticar. Criticar é gostoso. Mas ser criticado é não. Ai, Mateus, mas espera lá, né? Eu até critico também, mas quando eu critico, eu não ofendo, eu não falo assim, eu não uso tal palavra, eu não uso tal termo, tal. Ok, eu entendo. Isso tem a ver com você, isso tem a ver com a sua habilidade, tem a ver com a sua necessidade, tem a ver com você. E o outro é o outro, e ninguém é igual a ninguém. E essas coisas têm a ver com o outro. Tá? E aí já abro esse outro pressuposto aqui. Quando alguém está criticando você, muito provavelmente, muitas vezes, é uma crítica na perspectiva dela, segundo a visão dela, segundo o funcionamento dela, segundo as crenças dela. Então, às vezes, ao criticar você, ela está revelando coisas sobre ela. Feridas, desajustes, funcionamentos dela, e não necessariamente sobre você. Algumas vezes, porque às vezes é sobre você mesmo. Às vezes é sobre você mesmo, tá? Então eu tenho que entender, eu tenho que começar a discriminar e ser crítico com a crítica. Ao paradoxo. Isso é meu? Isso realmente é para mim ou é dela? A pessoa está falando de alguma coisa dela ou é uma coisa minha? Essa é a postura que eu já começo a ter. Tá? Essa é a postura que eu começo a ter. Outra coisa, eu tenho que olhar para a crítica às vezes com bons olhos. Se preocupe por não estar sendo criticado por ninguém. Cuidado. É sinal que você está morrendo. Ou que já está morto, né? A crítica, o descontentamento, o contraponto só acontece com quem está em movimento. Só acontece com quem está fazendo alguma coisa. Certo? O fazer nada também é fazer alguma coisa, tá? Às vezes. Tá? Então, é aquele ditado, né? Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruta. Prego que se destaca, recebe martelada. E aí tem outros ditados, né? Então, tem um quê positivo, então, por detrás da crítica. Estou falando muito então, que vocês entenderam. Certo? Se não está tendo, cuidado. Sinal de alerta, tem que ver que está acontecendo alguma coisa. Tá? Tem que ver se está acontecendo alguma coisa. E essa sensibilidade que as pessoas têm com a crítica podem ter origens emocionais no seguinte: necessidade de agradar, traumas e feridas internas, certo? E uma pessoa que se sente pequena ou não é boa o suficiente, por isso que tem que reagir. Então eu já tenho dentro de mim uma sensação de ineficiência, que eu estou querendo provar para mim mesmo, meio que uma luta mental inconsciente. Alguém fala e me critica, está reforçando que eu realmente estou falhando, e eu não consigo lidar com as minhas falhas, aí eu quero pegar essa raiva, essa projeção e jogar na outra pessoa. Ou eu engulo isso mesmo e me coloco mais para baixo. Fico quieto, engulo o sapo e me coloco mais para baixo. Ou eu tenho dificuldade para receber crítica porque eu quero agradar todo mundo. Eu tenho que ser bom toda hora com todo mundo, eu tenho que agradar. Se eu estou recebendo crítica, eu estou falhando nessa missão. Logo, se eu não estou agradando, eu vou ser rejeitado, eu vou ser abandonado. Então, a crítica está conectada a uma necessidade de pertencimento. A gente tem nosso DNA, a sistêmica trabalha essa lei do pertencimento. Se eu estou sendo criticado, ativo um mecanismo dentro de mim que se eu estou sendo criticado, eu não sou útil, não sou eficiente, logo não vou pertencer, vou ser jogado fora, vou me deixar das traças.
e na era, né, medieval não, né, lá pré-histórica, ser jogado às traças e ser abandonado o grupo era uma sentença de morte, porque nossa espécie não sobreviveria. Nossa espécie sobreviveu por causa da força das suas relações e conexões. Então a gente já tem esse drive instalado na nossa cabeça, por isso que é desconfortável receber a bendita da crítica. Mas indaga aí, será que você tem alguma necessidade de agradar? Será que você tem trauma, alguma ferida na infância? De que foi tão criticado, tal, ou tem uma sensação de insuficiência? Certo? Você tem essa necessidade de pertencimento atendida? Você sente pertencente à sua família? A algum grupo? Ou você ainda está lutando para conseguir isso? Todas essas questões aqui, pode ser cada um ter um, ou ser uma mistura de cada coisa, vão te deixar de uma maneira disfuncional ao responder as críticas, naqueles pontos que eu trouxe lá no começo da live. Tá? Já parou para pensar sobre isso? Faz sentido ou não? Vai me dando um feedback aí. Porque, gente, é o seguinte, eu já falei aqui em alguns vídeos meus, os que os outros falam é uma falácia, não importa. Se o outro fala, Mateus, você é isso, se me bate algum incômodo, é porque eu já tenho essa crença dentro de mim, o outro está evidenciando. Aí já fica assim na minha cabeça, eu já tenho no meu interior, eu acho que eu falo muito mal, eu não consigo ser claro, eu falo muito mal, não consigo ser claro, as pessoas não me entendem. E alguém fala, pô, Mateus, você não fala claro, velho, ninguém entende o que você fala. Aí eu fico revoltado, eu fico chateado, foi porque eu já carrego essa verdade e eu fico rebatendo, negando, aceitando, né, esse ping-pong com ela dentro de mim. E quando o outro fala, dói, porque é uma ferida que ainda está aberta, que eu não mexi, que eu não tomei para a minha responsabilidade de lidar, de resolver isso. Ok? Então vamos começar um pouco agora aqui nas intervenções para encaminhar para o fechamento. Eu quero que você se pergunte, ao receber uma crítica, algumas coisas. Eu vou fazer algumas reflexões para você olhar e ter uma postura diferente ao receber a crítica. Elementos que você precisa fazer, coisas que você precisa ter, formas de reagir, tá? Nessa questão de receber a crítica. Independente de quem, independente de como, tá? Você tem que pensar o que levou essa pessoa a dizer, tá? O que levou essa pessoa a dizer isso? Tem algum embasamento? É algo real? É algo que pode ser considerado? Tá? Ou seja, pô, fulano tá me chamando disso, tá falando isso. Com base no que ela tá falando isso? E aí já entra habilidades de assertividade. Tá? Eu já falei de assertividade aqui numa live. Recomendaria todo mundo fazer treino de assertividade. Eu já executei esse treino de assertividade com vários pacientes. E a mudança de jogo, de funcionamento familiar, financeira, de trabalho é incrível. E são ferramentas simples, né? Técnicas de comunicação, de como se posicionar, que muda totalmente o jogo. Então eu tenho que ser assertivo. E dentro desse campo de assertividade existe o pedir feedback. Então, fulano, o que fez você levar... o que te levou a pensar isso sobre mim? Com base no que você está falando isso? O que te levou a pensar sobre isso? O que te levou a fazer essa avaliação? Ou seja, você tem o direito de entender, porque afinal de contas é você que está sendo citado. Então, antes de reagir, entender, tá? Pense no que levou a pessoa a dizer isso, tá? E aí, nesse busca de entender, você vai vendo se é algo real ou não, se é algo que realmente você fez e deve melhorar, ou se é algo que a pessoa está trazendo dela, se é uma percepção equivocada dela. Tá? Deixa eu ver outra coisa aqui. Outra coisa que você vai fazer é receber a crítica. Você vai entender o posicionamento da pessoa, acolher, concordar e depois expressar a sua opinião. Como assim, Mateus? Eu vou concordar com quem está me criticando? Sim, essa é uma das técnicas de assertividade. Então você está me dizendo isso, na sua visão, eu tenho que melhorar nisso. Entendo, talvez possa... Obrigado pelo seu apontamento, vou levar em consideração.
Embora eu acredite, no meu ponto de vista, que eu discordo em alguns pontos, porque eu vejo que eu faço isso, e dá para ser entendido de tal maneira, tal. Mas mesmo assim, obrigado pela sua preocupação, obrigado pelo seu posicionamento comigo. Você desarma a pessoa que está criticando, porque às vezes a pessoa está te criticando com uma vibração, com um impulso, com uma entonação de conflito. E se você reage, dependendo do que você faz, você caiu no jogo dela. E aí, para as relações, para a sua vida, para a questão emocional e global, é só disfunção, é só perca de tempo, é só, né, igual um psicanalista vai falar, igual punção de morte. Então estou te ensinando algumas posturas diferentes. Não vou entrar especificamente nos treinos e nas técnicas de treino de assertividade, porque isso aí você pode treinar depois. Temos de outra live, eu até já fiz live sobre comunicação não violenta, assertividade e outras coisas a mais que pode te ajudar aqui. Mas prosseguindo, o que você precisa ter também para saber lidar com críticas? Controle emocional. Controle emocional. Cara do céu, como isso faz diferença para eu não ficar reagindo, certo? Porque a pessoa me critica, já começa a vir um julgamento, a raiva, a tristeza, a revolta, eu fico em ponto de bala e já... Pelo amor de Deus, isso é imaturidade. Eu já falei sobre... Tem várias lives já gravadas falando sobre isso. Inclusive, se você quer assistir as lives que colaboram com esse conteúdo, tem mais de uma, entre no grupo do WhatsApp, gente. Eu não sei qual é a dificuldade de fazer isso, de vocês me ajudarem e se ajudarem. Entra no link da bio, aqui do meu Instagram, tem lá o grupo do WhatsApp, clica e entra no grupo, simples assim. O grupo é para você ter acesso à reprise das lives. Eu só posto quando a live começa, o link já está acesso lá à reprise, posto as enquetes, é um grupo bem quieto. E você tem acesso direto a mim, tá? Se você quiser também, me chama no direct aqui que eu te passo o link para você entrar no grupo, tá bom? Mas prosseguindo, depois do controle emocional, a gente tem que aprender o seguinte: a gente não consegue controlar o que o outro pensa sobre nós. Você consegue? Você controla o que fulano pensa sobre você? Não, né? Então para que você vai querer reagir a isso? A gente tem que reagir a algo que a gente tenha controle. E outro ponto é entender se é meu ou é do outro. Isso é meu ou isso é do outro, tá? Tá fazendo sentido essas reflexões? Bora continuar aqui. Então, repito, peça informações e entenda o que a pessoa está querendo dizer. Tá? O que você está querendo dizer com isso? O que eu fiz? Escute. Escute a crítica. Tem gente que na primeira crítica já se fecha e já fica se preparando a resposta e não preparou, nem escutou e nem prestou atenção no que a pessoa terminou de dizer. Escute cada detalhe e não preparando a resposta. Primeiramente acolhendo. Acolhendo. Tá? Escute. Desarme a outra pessoa indo na direção que ela não espera, que é a direção de concordância. Concorde com a percepção, tá? Você vai dar razão à perspectiva que a pessoa está tendo, certo? A pessoa vai falar para mim que acredita em disco voador. Ok, acredita no ET Bilu. Eu posso concordar com a percepção dela. Entendo, beleza, eu concordo, mas não concordar com o que ela está dizendo e com o posicionamento. Mas com a percepção do que está dizendo, eu concordo, eu acolho, empatia. Tá? Já fiz live sobre isso aqui também. Você vai na direção contrária que ela está esperando aqui. E sabe expressar a sua percepção das coisas, colocando o seu lado da moeda. Então, ok, entendi, igual o exemplo que eu falei. Entendo o que você falou, talvez eu tenha que melhorar isso mesmo, tal, não, mas eu vejo outro ponto assim. Ou seja, você deixa a sua percepção, sem ficar no embate. Porque, gente, olha aqui, olha aqui a frase de efeito. Prepare os ouvidos, tá? O que o outro fala sobre você não te modifica. Não modifica quem você é. O que o outro fala sobre você não define quem você é. Não é a palavra do outro que vai te transformar. Mas sim, o que muda você de verdade, é a vontade de espirrar, gente. O que muda você de verdade
O que te define de verdade é a forma de você reagir. É o que você escolhe fazer. Tá? É isso que te define de verdade, não o que falam. Sim, agora a forma de você reagir, de bater boca, de ficar estressado, de ficar quieto, tal, isso sim. Então o que muda você, o que te define, o que te traz uma significância é a forma de você reagir, o que você escolhe fazer. Tá? Pare de ser capaz das suas emoções. Você não é capaz das suas emoções. É você que tem que controlar elas, não elas te controlar. Tá bom? Veio o ímpeto, veio o impulso, eu já fiz. Cresce, amadurece e desenvolva essas habilidades. Tá? Controle o como você faz. Controle o que e o como você faz as coisas. Tá? Isso sim muda o jogo. E não o que o outro fala, porque isso realmente eu não tenho controle. Faz sentido? E aí tem uma estratégia simples para a gente lidar com a crítica. Seguinte, a pessoa vai falar assim: Mateus, você é um barbudo. Mateus, você... Igual, por exemplo, né? O Leandro Carnal fala isso em algumas palestras. Você é um FDP. Eu penso, se minha mãe realmente for uma profissional dessa área, ele está falando a verdade. Se ela não for, está sendo mentira. Se for mentira, é mentira. O que eu vou perder tempo? Descarto, ignoro. Ele está falando uma imbecilidade, está sendo boçal. Para que eu vou perder tempo com tolices? Certo? Considero, falo, tá bom, ok, beleza. Não é feio. Não é ficar por baixo, eu não responder, eu não reagir, eu não lutar, eu não bater boca. Isso aí é sinal de maturidade, não de superioridade. Quem realmente tem uma habilidade maior, uma estrutura maior, ele não tem que provar nada a ninguém. Na luta, na arte marcial, a gente trabalha muito isso. Quem luta não briga. Quem geralmente se envolve em briga, se vê se pegando aí na rua, na escola e tal, é quem não pratica arte marcial. Geralmente, adolescentes, crianças que praticam arte marcial, eles não vão lutar, não vão brigar na rua. Porque eles sabem a habilidade deles, não tem que provar nada para ninguém. Eles não se colocam como inferior. Então, às vezes, essa necessidade de rebater alguma crítica é porque já tem um senso de inferioridade. Certo? É um senso de inferioridade. Tá? Quanto mais você tiver o seu senso de autonomia, de autoeficácia, de autocapacidade, de autoestima, menos impacto e reações exacerbadas, disfuncionais você vai ter uma crítica. Porque eu sei quem eu sou, pronto, acabou. Tá? Então não existe complexo de superioridade, tá? Só existe complexo de inferioridade. Se alguém quer se provar mais superior do que o outro, né, tem essas pessoas boçais, né, que têm as necessidades emocionais que despertam esse comportamento que tem que ser intervido, mas é só inferioridade, é uma compensação de uma sensação de inferioridade, tá? Então tem que ver se é verdade, se é mentira eu ignoro. Não tem que ficar reagindo, não tem que ficar debatendo e tal. Eu sei quem eu sou, sei meu valor e ponto, acabou. Se é verdade, eu tenho que considerar, eu tenho que ser humilde e considerar. Se alguém me criticou, você está desatento, você não faz nada direito, você não termina nada, você não consegue fazer nada. Eu tenho que pedir mais informações, feedbacks e considerar, não, realmente você está certo. Opa, eu tenho que melhorar nisso. Se eu quero fazer tal coisa, então eu tenho essas deficiências, eu vou ter que melhorar. Tá? Então é esse ponto que vocês vão ter que ver. Se for verdade, eu tenho que levar em consideração. E ver que ajuste eu tenho que fazer. Por isso que a crítica é importante. A crítica, gente, é um momento de a gente aprender, de perceber algo que eu não estou fazendo bem. Eu acho que eu estou indo bem, mas se eu receber uma crítica, por que não está? Tem algo a melhorar. Como que eu vou saber o que vou melhorar se não tem crítica? Pensando num quesito empresarial, o cliente bom de verdade é aquele que é um pé no saco. Porque se eu só for, parabéns, não, vocês estão ótimos, não tem alguma coisa para melhorar, não, vocês são 10, vocês são top. Como que a empresa vai melhorar? Se uma empresa melhora, um aplicativo melhora, um desempenho melhora, é porque tem alguém que falou, não gostei disso aqui. Opa, então vamos atender isso aqui. Tá ruim isso aqui, poderia ser melhor naquilo outro ali. É a crítica que faz crescer, gente. É igual aos momentos de crise.
Para que eu vou odiar, ficar com comportamento disfuncional referente a isso? Se é uma regra, a gente já viu, se é uma regra da vida, é uma regra do jogo. Então vamos jogar bem. Não adianta você ficar insistindo de jogar futebol e querer pegar a bola com a mão. É com o pé que joga. Joga com a regra. Tá? Se for verdade, considere para você. E aplique as mudanças necessárias para aquilo. Se a pessoa exacerbou, você pode, né? Tudo treino de assertividade. Ah, a pessoa, beleza, até falou uma verdade, mas falou o como foi muito medonho, né? Foi muito agressivo. Ó, fulano, seguinte, aquilo que você falou, realmente eu tenho que melhorar alguns pontos. Você conseguiu fazer eu enxergar algumas coisas que eu não estava me atentando tão bem, certo? Só que eu acredito que não tem necessidade de falar nessa entonação, tal, até porque eu tenho capacidade suficiente para entender de outra maneira, se você falasse assim, e você também tem capacidade de falar de uma maneira mais adequada, ficaria até melhor para eu entender se fosse falar de outra maneira. Então, obrigado pela crítica e tal, pela sua preocupação, valida, mas a forma que você falou, de fato, eu não me senti muito confortável, não foi muito bom não, certo? Então sempre tem uma posição. É fácil? Não. Parece história da carotinha? Não, mas gente, sabe por que parece tão coisa de ET? Parece tão intangível? É por causa da nossa cultura e a maioria das pessoas não faz. Só que Chesterton, o nome difícil para falar desse autor que é do conservadorismo, ele fala assim: o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O que é certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que é errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. Tá? Então, independente se parece coisa de outro planeta, é a melhor postura de se posicionar, via de regra. Lógico que tem contextos e situações, e para isso precisa de um treino específico de assertividade para você se potencializar nesse feedback. Tá? Então, gente, qual que é o bizu? Qual que é o pulo do gato, então? A gente tem duas opções quando recebe a crítica, né? Reagir, que é o caminho rápido, e a reflexão, fazendo essas perguntas, esses apontamentos, essas posturas de comunicação. A gente tem que ir pelo caminho da reflexão. É um caminho mais lento, é o caminho da reflexão. Então, eu não vou deixar para refletir na resposta que eu vou dar para esse filho da mãe que está me incomodando. Eu vou deixar para refletir na hora, depois que eu escutei tudo que ele falou, eu estou validando, então você disse na sua visão que por causa disso, você acredita isso, que eu tenho que melhorar isso. Conforme eu vou validando aquilo que ele está dizendo, eu estou refletindo. E depois eu coloco o meu posicionamento, minha opinião. Então o caminho mais lento vai para a reflexão e não por caminho mais rápido. Tá? E não que a gente tem que querer agradar todo mundo, longe disso. Tá? Mas não busque. E outra coisa, outro erro que você não pode fazer: não busque convencer a pessoa que está te criticando que ela está errada. Às vezes pega isso, a pessoa está criticando para afirmar o meu senso de inferioridade, minha autoeficácia para baixo, a minha dúvida de mim mesmo, do meu projeto, do posicionamento. Eu tenho que provar para a pessoa que ela está errada. E aí isso vem no embate. Certo? Que ela está sendo injusta, que ela está sendo canalha. E aí você não tem que provar nada a ninguém. Você tem que saber o que é seu, o que está dentro de você, se autoconhecer, dominar suas emoções, saber diferenciar o que é meu e do outro e fazer a reflexão necessária para ver o que você aprende. Se não tem nada para aprender, descarta. Se ficou alguma pendência, alguma vibração ali, algum incômodo emocional, investiga. Investiga o que está te incomodando tanto. Tá? Mas não cai nesse embate de debater, não. Isso é um sinal ali de alguma coisa não resolvida dentro de você. Às vezes tem mais a dizer de você do que da crítica do outro. Sabe o que você faz? Independente do que e como, base, agradece. Nossa, obrigado pela sua preocupação. Porque eu acredito que você não estaria criticando, né? A gente só critica quem a gente se importa, né? Então, obrigado pela sua preocupação, pelo seu carinho. Se for mentira, gente, segue o barco. Se for alguma verdade, considere e veja o que tem que fazer. E vai buscar seu resultado. Tá? Eu deixo as reflexões sistêmicas. Lembra que lá no começo da live eu perguntei o que você sente, como que é para você receber essa crítica. Tá? Como que você reage à crítica.
o quanto que isso é doloroso e incômodo para você. Certo? Então, pensando toda nessa perspectiva, eu deixo para vocês as indagações. O que isso revela sobre sua história de origem? O que isso tem a dizer sobre você? Essa dor, esse incômodo, esse significado. Às vezes é algo assim, nossa, Matheus, eu recebia tanta crítica do meu avô, do meu pai, nunca nada estava bom, só via defeito, só via coisa errada, e eu estou saturada de crítica. E aí tudo aquilo que você queria vomitar para esse superior hierárquico, você guarda. E aí se alguém vem te criticar, se é do mesmo nível, alguma coisa assim, você em alguma coisa bota para fora. Ou às vezes é o seguinte, né? O pai criticou, o chefe critica, aí o marido, que é um nível de esposa, que é um nível de hierarquia igual, eu vomito. Ou o filho, ou algum subordinado, eu vomito. Então, será que não é isso da sua história que tem a ver? Alguma pendência ligada a alguma outra figura que te saturou demais? Como que era a forma da sua família funcionar? Tem famílias que têm um funcionamento crítico demais, é só crítica praticamente. Isso aí satura, tá? Então, como realmente você se sente? Como realmente o receber a crítica mexe com você? Como que é isso? Aonde que realmente dói? Aonde que bate? Que cutuca alguma ferida? Que pensamento que brota? Que crença que aparece? A sensação, o sentimento, raiva, medo, tal, tristeza? Qual a necessidade não atendida? Abandono, necessidade de aprovação, de reconhecimento? Tá? Onde bate esse incômodo e como que acontece? É essas indagações que eu deixo para vocês. O que isso revela sobre sua origem, o como realmente você sente, aonde que realmente bate e incomoda. Se fosse um processo terapêutico, eu continuaria aí a gente investigar e trabalhar esses pontos. Tá? Mas não fique olhando a crítica como algo ruim e algo que você sempre tem que reagir e rebater, porque senão você vai ficar por baixo. Isso aí é besteira. Você acabou de perceber que isso é besteira. Não tem como fugir da crítica, porque isso faz parte do jogo da vida. Então busque aprender. Se a pessoa criticou, eu escuto primeiro. Aplico essas técnicas. Seja assertivo, no mínimo peça um feedback, entendo o que ela está querendo dizer, valido o que a percepção dela, né? A percepção dela, e depois coloco o meu posicionamento. Se for mentira, tchau, obrigado, tem a ver com a questão dela, deixa que a pessoa carregue as questões dela. Se for verdade, eu busco e trabalho melhor isso de mim. Porque, gente, ninguém agrada a todo mundo e ninguém faz tudo perfeito. Tá? Então, críticas vão ser inevitáveis. É isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu tinha uma professora que ela batia muito nessa tecla com a gente. Vocês têm que aprender a ser rejeitados, a receber críticas. Gente, imagine eu atender um paciente, ele criticar e eu parar de atender por causa disso. Quantas outras pessoas que seriam prejudicadas com meus atendimentos, com as minhas habilidades clínicas? Quantas vidas eu não impactaria, não transformaria? Tá? Então as críticas não podem ser um parar. Nossa, realmente eu sou ineficiente, eu sou ineficaz, eu não faço nada direito. Se isso está acontecendo, o problema não é de quem está dizendo. O problema é de alguma questão dentro de você que tem que ser trabalhada, alguma autoimagem, autoconceito. O seu self está fragmentado, fragilizado, destruído. Isso revela alguma ferida, alguma necessidade emocional dentro de você. Então tem que trabalhar isso. Pare de se responsabilizar. O outro tem que parar de me criticar, o outro tem que parar de ser chato. É porque os outros são malvados. Para desse lero-lero. Chame a responsabilidade para você. Tenha essa autorresponsabilidade e resolva, transforme, mude a forma de você reagir, a forma de você se comportar. Investigue o que dentro de você não está alinhado e legal e trabalhe e resolva isso. Você está me conhecendo aqui, você está pegando essa informação comigo. Você pode entrar em contato, pode conversar comigo, independente de marcar a sessão ou não, alguma orientação, algum ponto, algum conteúdo. Tá? É isso que vocês precisam aprender. Tá bom? Fez sentido para vocês? Ficou alguma coisa que não foi contemplado? Deixem nos comentários. Quer trazer algum caso específico? Ah, Matheus, mas quando acontece isso, uma vez comigo eu reagi assim, 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 quando fala isso comigo eu faço assado. Se quiser algum posicionamento, alguma coisa assim, pode, se quiser criticar, fique à vontade também.
Se eu estou colocando a minha cara para jogo, eu estou sujeito a receber isso, tá? Me dá um feedback aí de vocês. Gostou? Não gostou? Fez sentido? Não fez sentido? Ajudou no que esse conteúdo dessa live? Não fique acanhado nem com medo, não. Deixe aí nos comentários, por favor. Seja na gravação, seja no ao vivo, onde você estiver assistindo. E minha esposa está atendendo lá no outro cômodo lá. Minha esposa está numa consultoria financeira ali, prestando consultoria para outras pessoas, que ela é educadora financeira, né? A gente atende bastante família, em alguns casos eu até ajudo ela nas questões financeiras, porque envolve muita questão comportamental. Em alguns casos eu entro como auxiliar nas mentorias de educação financeira. É isso? Alguém vai dizer alguma coisa? Nada, não? Ok. Aguardo directs, aguardo mensagens, tá? Que bom, Selma, fico feliz, tá? Fico feliz. Que bom que ajudou. Compartilhe essa live com outras pessoas, com aquela pessoa que agora você sabe que vai ser bom para ela, que tem dificuldade de receber crítica, para seu marido, para sua esposa, que fica, você me critica demais, né? Tem muita queixa isso entre os casais, tá, gente? Muito casal que, você só me critica, você não me apoia. Gente, isso aí tem a ver com ele ou com ela, mais do que com você. Aprenda a se posicionar, porque quanto mais você reage, mais você se queixa, mais o ciclo roda, tá? Vem para terapia, vem aprender, vem se desenvolver, certo? Vamos treinar essa assertividade. Porque, gente, às vezes você acha que terapia é só para resolver problema. Não, você pode marcar uma sessão comigo, por exemplo, para fazer, Matheus, eu quero fazer um treino de assertividade. Eu vou pegar em você e não vou aplicar anamnese nem nada. Eu vou coletar só algumas informações básicas, ver qual é o seu objetivo, quais são as dificuldades, os pontos de dificuldades, onde que estão a atenção, papapá, e vou passar o treino de assertividade. É algo que, no máximo, em 4 sessões, você já sai com o treino de assertividade pronto. Lógico que não é a técnica em si, meu atendimento com o treino de assertividade, que vai resolver seu problema, e sim a sua aplicação das técnicas e o seu colocar na prática essa nova maneira eficiente de se comunicar. Tá? Então, se for interessante para você, pode procurar para desenvolver essa habilidade, esse treino de habilidade socioemocional. Ok? Então é isso. Boa noite. Fique com Deus. Obrigado pela atenção de vocês, seja no ao vivo, seja no gravado. E até mais. Terça-feira a gente se vê novamente, né?